A gente abre a edição de hoje falando de dois prefeitos eleitos que tiveram registro de candidatura cassados. O caso mais recente é do prefeito de Morretes, que teve o registro cassado ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A Justiça Eleitoral cassou a candidatura do prefeito reeleito de Morretes, no litoral do estado, Júnior Brindaroli, do PSD, por abuso de poder político. Conforme a Justiça, a chapa formada por Brindaroli e Vitor Bertolin foi beneficiada pela adoção da tarifa zero no transporte público em abril. Ainda cabe recurso aos candidatos cassados. Segundo a decisão do juiz eleitoral Fernando Andrioli Pereira, da Zona Eleitoral de Morretes, os candidatos foram diretamente beneficiados pela prática de programa social inédito, denominado Tarifa Zero, amplamente divulgado, sem autorização em lei orçamentária, sendo que a medida teve grande impacto na zona eleitoral, atingindo mais da metade dos eleitores, o que, segundo o juiz, revela gravidade e capacidade de desequilibrar o ambiente eleitoral. Então, assim, o juiz considerou que a chapa descumpriu o artigo da lei eleitoral que define que, abre aspas, no ano em que for se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no ano anterior, fecha aspas. A produção do RIC Notícias Opinião procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Morretes, que enviou uma nota reforçando que vai recorrer ao TRE para garantir justiça e continuidade do trabalho. O prefeito diz ainda que está certo de que vai prevalecer a verdade e o respeito à decisão do povo de Morretes e que vai seguir trabalhando com dedicação e transparência para fortalecer políticas públicas e ações que possam promover o bem-estar e o desenvolvimento lá em Morretes. E uma situação muito parecida está acontecendo em Antonina, também no litoral do estado. A prefeita eleita, Rosane Ozaki, do PSD, teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político. Além da prefeita eleita, o vice na chapa, professor Diogo, e o atual prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim, o Zé Paulo, também foram condenados na mesma decisão da juíza da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, Emanuela Costa Almeida Bueno. Segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral, Zé Paulo e Rosane, que é a atual vice-prefeita da cidade, teriam decretado em junho desse ano a gratuidade no transporte coletivo municipal. O Ministério Público Eleitoral apontou que a isenção na tarifa do transporte público foi tomada sem vínculo com qualquer situação de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais previamente estabelecidos e autorizados por legislação específica e não constava na lei orçamentária anual vigente. O Ministério ainda conclui ao apontar que a oferta indiscriminada de transporte público de graça por agentes públicos, especialmente quando utilizada como estratégia para as eleições por uma candidata, representa abuso de poder político e afeta a legitimidade do processo eleitoral. Nas redes sociais, Rosane apontou que vai recorrer da decisão. Enquanto não houver uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a prefeita eleita pode até ser diplomada e assumir a prefeitura de Antonina. Procurada pela produção da RIC TV, Rosane Ozaki, professor Diogo e o prefeito Zé Paulo não responderam aos questionamentos até agora. Caso os prefeitos eleitos em Morretes e Antonina sejam cassados em última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, eleições suplementares devem ser convocadas nas duas cidades. Opinião de Rafaela Moron. Tem que apurar, né, Marco? O que aconteceu aí exatamente, é preciso que se verifique e o que se espera, e a população e os eleitores também, é que isso aconteça com celeridade, para que a gente tenha essa resposta dada se houve ou não irregularidade até o final do ano de preferência, para entender de fato quem é que vai ser o prefeito da cidade e se houve legitimidade, abuso de poder ou não dentro do processo eleitoral nas duas cidades.